Deus querido, nós louvamos o Teu nome. Obrigado por esta oportunidade, por estarmos aqui em mais esse movimento, em mais essa ação, levando a Tua palavra e discutindo méritos ligados ao Teu reino. Obrigado pelos Teus servos, obrigado por estarmos nesse podcast. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê prosperidade a este povo que trabalha, que labuta nessa proposta de encaminhar a verdade a todos os ouvidos, em todos os cantos da terra. Seja exaltado e obrigado por estarmos aqui começando este momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala, povo de Deus! Bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, mais do que nunca hoje. Hoje temos um professor de Apocalipse. Já eu vou apresentar a vocês. Revelação purinha. E livro, temos livro também. Isso. Vamos apresentar a vocês. Mas antes eu vou apresentar um pastor. Pastor Baiano é outro nível. Manhã. Levanta desse sofá e vai pra cozinha. Manhã, Bahia linda do meu coração. Estamos aqui diretamente do Rio de Janeiro. Sepetiba City para o mundo. Você que vai nos assistir, você que está nos assistindo, meu amigo, compartilha esse vídeo. Hoje vamos falar de um tema que muita gente tem medo, mas talvez seja um dos livros mais ricos da Bíblia Sagrada. Então, meu amado, minha amada, compartilha esse vídeo. Você que não é inscrito no canal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Desceu fresquinho ou subiu? Meu Deus. Desceu fresquinho. Desceu fresquinho. Desceu fresquinho ou subiu foi forte. Desceu fresquinho. A ligação aqui é demais. Jesus. Meu Frank Deus. me falou que se passaram quase 20 mil pessoas no canal esse Nos mês. últimos 28 dias. Isso. 28 dias. Gente, é muita gente. Se você parar, em vez de passar, dar uma paradinha, olhar e clicar lá, se inscrever no canal, você vai estar abençoando essa obra aqui. Tá bom? Então faça isso, meu amigo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Seja nosso parceiro. Não é não, parceiro? É isso aí, pô. Vamos alcançar. Já alcançamos as nações, mas vamos ultrapassar. Eu quero chegar no Afeganistão. Meu Deus. Já chegamos na Turquia. Chegamos na Turquia e você pode ser uma ponte para isso. Nós chegamos dentro do Afeganistão, dentro da China comunista, dentro da Coreia do Norte e falar desse amor de Jesus, falar desse grande Deus o qual nós servimos. Em nome de Jesus. O que tem na Turquia? Agora a gente vai saber se realmente tá lá. Né? Tá escrito, né? Mas vamos lá. O que tem lá? Fala pro professor. O trono do coisa lá. O trono do coisa ruim? Rapaz. Temos novidades hoje, hein? Temos uma novidade hoje. Big Boys está soltinho. Meu Deus. hoje- Tá soltinho. Quer ver, ó? Pera aí. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Não? Vai pra... Não, vai. A gente quer ver essa cara, eu queria mano. você ver essa... Mas peraí. Vamos apresentar o nosso amigo primeiro. É isso aí. Melhor. O Big Boy tá soltinho. Tá doido pra ser visto pelo mundo. Vamos apresentar o nosso... Vamos que vamos. Nosso Vai ter amigo... musiquinha? Tem que ter, Faz pô. isso não, faz isso Não vai mutar o nosso... Não vou fazer isso em respeito a você. Isso aí, Não, mano. Pera aí. não. Pastor Francisco... Pastor, desculpa, tá? Não Perdão faz já. isso não. É isso, gente. Vaza, a gente, nosso Pastor é do Ministério de nosso. Louvor, pô. Pera aí, Não pô. pega nós não, mano. Pastor Francisco Almeida, palminhas. Seja muito Musiquinha. bem-vindo. Visitante, seja bem-vindo. Oi. Tua presença é o prazer. Com Jesus estamos dizendo, Esse podcast ama você. Aí, ó. Não é dizer não, pastor. Tiramos onda. Fica com raiva, não canta Pastor, nada. tá ali com inveja. Pastor, Inveja. obrigado aí pela sua presença. Obrigadão, meu amigo. No nosso podcast. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Isso Obrigado aí. mesmo. Se apresenta para essa câmera, para Maravilha. a galera que ainda não conhece o pastor. Olá, pessoal. Boa tarde. Pastor Francisco Almeida. Um prazer enorme estar com vocês, a galera aqui do podcast Apocalipse 2:10. Que honra. Eu me sinto um privilegiado. E você, como foi feito o apelo pelo nosso querido pastor, faz favor, dá uma clicada lá, se Agora inscreve vai. no canal, Agora vai. partilha, é coisa boa. Eu tive conversando com essa galera aqui no início, e a galera tá séria, pensando em coisa boa, em coisa séria. Então, vai lá e faz parte desse negócio, porque esse projeto é de Deus. É um prazer estar com vocês, uma satisfação enorme. Eu espero que esse momento que nós vamos passar juntos enleve sua alma, aqueça seu coração, trabalhe racionalmente sua mente para algumas ideias da palavra que são profundas. Deus abençoe, satisfação enorme. Show de bola, Glória a pastor. Deus. Obrigado aí. Vamos falar agora dos nossos patrocinadores, Big vai, Boy. agora Já vai. tá na tela, Marcão. Isso aí. Mais uma vez agradecer a Semeia Telecom, tá? Que tá apoiando esse projeto desde o início. Você aí que tá precisando de uma internet de qualidade, para de sofrer, liga para esse número 21 2391 7050. Então você do bairro de Coroa Grande, Irajá, Itacuruçá, Sepetiba, Vaz Lobo e Vicente de Carvalho,
Cara, a melhor internet de fibra que tem. Beleza? Lá você vai encontrar planos de 80, 200, 300 e 500 mega. Então liga para lá, fala que assistiu o podcast Apocalipse 210 e você não vai pagar a instalação, beleza? Você, lojista do bairro de Sepetiba, parceria para ontem, R$ 75,00 por 500 mega. Isso mesmo. Lojista do bairro de Sepetiba, R$ 75,00 por 500 mega. A única coisa que você vai ter que fazer é divulgar a marca da CMR na sua loja, mais nada, e você vai ter a melhor internet do bairro. Vai, Marcou! Show de bola. Big Boys, não cortou a câmera pra você não, Big Boy? Não, Marcão, não é depois, Marcão. Depois. A Big Boys, não. Big Boys tá ciumento. Não, cara, o pessoal da Turquia tá doido pra ver tua cara, não, mano. Meu Deus. Parece um viking. Meu Deus do céu. Vamos falar do nosso patrocinador de marmoraria. É isso aí, já tá na tua tela aí também, ó. Você que tá fazendo obra na tua casa, na tua cozinha, banheiro, área de churrasco, área gourmet, cara, liga pra Piro Marmoraria, a melhor marmoraria da Zona Oeste, tá? O número tá na sua tela. 21 98631 1775. Precisou de piso, bancada, soleira, pia esculpida, área gourmet, banheiro, tudo pro seu banheiro e cozinha. Liga para Piro Marmoraria, tá? Franklin, onde fica a loja? Atrás do Guanabara de Santa Cruz, ali no Carga e Descarga, em frente. Tem um showroom maravilhoso lá, peças com requinte e qualidade, tá bom? Tá, Franklin, pô, mas eu queria ver na internet. No nosso link aqui, na nossa descrição, perdão, já tá o link do Instagram deles. Então tem tudo nos stories. Você já vai conhecer o material, o trabalho e pode marcar um orçamento gratuito, ele vai até a sua casa e você vai fechar o contrato com certeza. Agora sim, Marcou. Foi de bola. Agora o e-book. Vamos dar o e-book aí de graça, meu amigo. Faltou o e-book? O e-book, ó, o e-book. Vamos falar do e-book, Vou falar com o e-book agora, ó. Você, Ó, o Big Boys aí, ó. Muito prazer. Aí, Maíra não aguenta. Genildo, ó, botei a cara, Genildo, agora. Genildo. Tava tomando uma injeção de omissol. Não, chega de omissol. Galera, lá na nossa descrição, no último link, tem um e-book com 4.000 nomes bíblicos. A tradução de um e-book com 4.000 nomes bíblicos. Não tem o pastor Rinaldo, graças a Deus, isso? tá? Não tem. Heresia? Não, tu quer botar o nome do teu papagaio, cachorro, periquito? Cara, tu vai ter a tradução bíblica lá no nosso e-book. Não tem essa de, vai pagar um pixizinho, já joga pro lado, não. Tá no Google Drive, o arquivo já está em PDF, mas se porventura você tiver alguma dificuldade, me chama no direct que eu te mando de presente, 100% gratuito. Bola. É de graça, gente. Não tem nada de obscuro aí, não. Eu Não, vou entrar não. e depois eu vou pagar. Não. É pra você se deleitar aí com os 4.000 nomes e não tem Rinaldo. Que é isso? Não tem. No Rinaldo é jogador da 3ª divisão do Bahia. O Bahia tá na primeira. É o mais? É o Vitória que é o Vitória. Tem primeira divisão na Bahia, cara? O Bahia linda. O Major tava inspirado, não. Não, tava não. Coroa. Vamos lá. Chega lá, eu vou conversar com ele. O Major tava demais. Vamos falar com o nosso convidado aqui, meu amigo. Vamos começar. Pastorzão, a gente tem a certeza que o que tá conectando as pessoas agora é a história de vida. Porque ninguém nasce pastor, ninguém nasce escritor. Tem uma história por trás, né, do pastor Francisco Almeida. Pode crer. Vamos falar um pouco dessa história? Fazer uma linha do tempo bacana aí, pra gente chegar no dia de hoje. Vamos falar um pouco da infância. O senhor é da onde? Eu sou nascido e criado aonde? Eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Que legal. Que bacana. Natalense, terra das praias lindas, das dunas, dos movimentos de areia. É de lá que eu sou. Que bacana. Terra do sol e do mar. Terra boa, né? Terra das águas quentinhas. Terra das águas... por aí, águas mornas, né? Vamos dizer que são mornas. São mornas, águas mornas. Extremamente aquecidas já pelo Senhor, já deixa pronta, você não precisa aquecer em lugar nenhum. É verdade. Não gasta R$1 de energia. Potiguar, né? Bom demais. Potiguar, isso aí. Rio Grande do Norte. Que legal. Rio Grande do Norte. O pastor aqui conhece um pouquinho de história. O senhor foi bem de história, né? Tirava nota boa. Foi. História e geografia, não é essa história que tá falando, não. Pescou rápido, né? Memória, cara. Aí, tudo é maldade, velho. É o passado, né, É o Marquinhos? passado Tá condena. escaldado, né? Isso aí é as 43h25. Nada mais te condena. Fica tranquilo. Mas como que foi a infância lá na terra do senhor lá? Como é que era? Foi a infância boa? Infância muito boa, É. recordações maravilhosas. Eu sou
Peladeiro, estão falando aí do Bahia, né? Mas Ah, meu Ih, Deus mais do um céu. jogador. Meu Deus. eu sou um peladeiro. É isso. eu Gosta do futebolzinho? gostava de futebol. Eu jogava bola num time que vocês não vão conhecer, mas que é o meu time de coração até hoje. Ah, Jogava no América de Natal, pô. até os 15 anos de idade. Natal. Então eu joguei bola, e como estudava lá, meu pai não fazia muita fé nesse negócio, né? Porque naquela época não tinha muita previsão para isso, principalmente o futebol lá do fundo, lá de cima do norte, lá do norte. Então eu gostava de bola, sempre joguei, a minha infância foi jogando bola, jogando nos times de rua, e estudando, né? Tinha a pretensão de estudar, de conseguir alguma coisa pelos livros, então foi a partir daí. E a minha infância foi essa, vivendo, jogando bola, né? Jogando em paralelepípedo, quebrando, Ih, arrancando tampão de arrancando dedo. tampão de dedo, Teve infância. Teve infância. Teve arrancando infância. tampão de dedo, correndo para lá e para cá, jogando bola finais de semana, pulando em caminhões para ir jogar nos interiores lá do Rio Grande do Norte. Que legal. E vivendo a infância, né? Até os 17 anos, quando eu saí para cá, para o Rio de Janeiro. Ih, que bacana. Legal. Na sua infância, adolescência lá, o senhor disse que estudava muito, né? Gostava de estudar, já era um diferencial. Vamos fazer aquela perguntinha? Aquela perguntinha Pô, pra fazer gente. isso. Vamos respeitar o pastor, pelo amor de Deus, cara. O senhor, na escola, sentava do meio pra frente ou do meio pra trás? Essa é a marca. é uma só a pegadinha, marca, é é uma uma marca. Vamos saber se ele era bagunceiro. Pô. Bom, pessoal, eu ocupava a cadeira da primeira fileira. Aí, Parabéns. Essa geração boa, rapaz. Geração boa, véio. Bacana, legal. Não era bagunceiro. As tia não teve problema ali. não. Não tinha como ser bagunceiro. É. Não, Nesse as tias não tempo da tiveram. gente, Não tiveram. tinha, Esse tipo de problema as tias não tiveram comigo, não. Que legal, que Tia, bacana. não Na adolescência, o senhor lembra do colégio? Lembro. O colégio pô. era bom? Como é que era o colégio lá? Colégio bom. Eu estudei no meu primário, né? Toda a minha formação primária, antes de ir para o segundo grau, eu estudei na escola Rotary. E depois da escola Rotary, foi aí que eu fui para fazer o segundo grau. Eu fui estudar na escola Francisco Ivo Cavalcante. Que bacana. Lembro bem. Que bacana. Lembro, inclusive, da diretora da escola Rotary. Lembra da diretora? Professora, A diretora lembra? da escola Rotary era Que a professora bacana. Bernadette, serva do Senhor, Ô, inclusive. glória. Na época não tinha ainda não tinha essa visão, não tinha esse conhecimento, né? Mas era uma mulher cristã. Que bacana. Meu Deus. E lá na escola Francisco Ivo Cavalcante, a diretora era a professora chamada Socorro. Socorro. Lembro bem. Que legal. A minha memória, Parabéns. eu guardo isso com boas recordações, Legal. momentos muito bons. Bacana. Já vivi lá. Marcou. Já que o senhor falou de escola, eu quero tocar num assunto aqui meio espinhoso. Na nossa época, vamos falar da nossa época, ele é de 1900 e alguma coisa, ele tem uns 70 e poucos anos. Né? Não parece não, você morou na praia. Pô, então minha mãe tá com 200. Manhã Manhã tá com 200, mãe. Essa galera agora deu uma diminuída, graças a Deus. Esses ataques em colégio aí, né? Dessa Aham. molecada, não sei o que ele tá tendo na cabeça deles. Na nossa época, isso era conhecido como apelido. Hoje é bullying, né? É, É bullying, as crianças estão surtando. verdade. E o que o senhor acha que mudou da nossa época para a época atual, para estar acontecendo esse tipo de coisa, esses ataques idiotas que estão acontecendo nas escolas contra as nossas crianças e os nossos professores, né? O que o senhor acha que... Acho que isso é um misto de algumas coisas, né? Nós temos reflexos dentro de casa, né? A gente tem um reflexo dentro de casa muito forte, mas a gente tem uma influência social muito forte para isso, né? A gente tem um engodo social muito grande, tem uma ideologia por trás de tudo isso para alcançar um objetivo maior. E todas essas misturas estão dando uma comida não muito boa de se degustar, não muito boa de engolir, né? De comer. Isso está refletindo, obviamente, naquilo que é o objetivo maior de quem quer projetar ideologias para o futuro, né? Atacar as crianças, mudar mentalidades e causar alguma coisa que deveria ser um momento de crescimento saudável, em alguma coisa ofensiva, em alguma coisa maliciosa e ruim, tanto para essas crianças que estão vivendo esse momento, quanto para os adultos que estão sofrendo todas essas ações, essas coerções todas e essas investidas, né? A gente vê isso tanto humanamente falando, quanto nós somos servos, temos que pensar isso espiritualmente também. Exatamente. Então a gente está olhando para esses lados e observando todas essas ações e vendo que isso está refletindo, saindo de dentro de casa, tendo
ações de fora para dentro, socialmente falando. E isso tudo está causando todos esses males. A gente não tinha esse problema, porque a gente não enxergava dentro desse processo globalizado, essa visão de comunicação com informação tão rápida, alguma coisa que nos fomentasse a viver esse sentimento tão ruim. Mas hoje, todo mundo está vivendo globalizadamente, as informações chegam muito rápidas e elas têm chegado para fomentar, para criar, para alimentar coisas nocivas, coisas ruins, e tem causado todos esses problemas no seio da sociedade. Meu Deus, é forte, é isso aí Verdade, mesmo. Ô, Pastorzão, fala um pouquinho aí. A internet, como um objetivo maior de informações, como o nosso pastorzão falou ali, o senhor acha que está sendo um causador desse fato? Como é que o que o senhor vê na internet? Depois eu vou perguntar ao pastor também sobre a internet. Em parte, né? A gente vai ver que isso que está acontecendo hoje não foi implantado da noite para o dia. Há um sistema que vem trabalhando há décadas e, como mesmo o senhor falou, muita gente não parou para analisar, né? Hoje chegou nesse nível, mas a gente não parou para analisar o que estava sendo implantado dentro da sociedade, dentro das famílias. A gente fala muito aqui que a internet ela foi uma porta, tanto para o bem como para o mal, né? Então, as pessoas que usam a internet para o mal, cara, a internet é uma fonte iluminada. Se você entrar lá e clicar lá, eu quero aprender a fazer bomba, tá lá, como é que você... Essa semana eu falei sobre vídeos, eu gosto muito de armas, apesar de não ser militar, nunca ter sido militar. Então a gente vê lá os caras desmontando o fuzil, montando como é que monta, como é que desmonta, como é que carrega. Então tudo isso, uma criança que tem acesso à internet, cara, ele vai pegar um pai policial, como aconteceu há pouco tempo atrás com aquele jovem lá, que a gente acompanhou a história dele lá. Verdade. O cara pegar uma arma e ir pra escola matar um amiguinho, porque ele é gordinho, e chamaram ele de gordinho, ele não gostou, foi lá matar o amigo. Pegou a arma do pai policial e foi lá matar o amiguinho ali na escola. Ficou 8 meses preso ali naquele complexo. Parque Severina. Ali na Ilha do Governador. De criança. Então, ficou um tempo preso. Ele saiu agora, tá mais ou menos, mas ele aprendeu a lição. Que as coisas... Então, a internet hoje, ela nos dá essa possibilidade da gente ter tudo ao nosso alcance. Ou seja, qual é a parte boa da internet? Você pode evangelizar muito mais rápido. Esse papo aqui nosso aqui tá chegando na Turquia, tá chegando em países que, né, Antigamente são tinha que mandar fechados. carta, né? Antigamente tinha que mandar carta, eu teria que ir a pé visitar, andar a cavalo, andar jumento, subir monte, descer monte. Não, cara, nós temos a internet e o ID está sendo feito através da internet hoje, entendeu, Marco? Então, existe o lado bom e o lado ruim. Só que o lado ruim, ela está propagando muito mais do que o lado bom, cara. A maldade está crescendo, né? O amor está se esfriando e a internet está sendo uma porta para isso. É verdade. Falar um pouco da sua juventude. Antes, o pastor queria saber do senhor. A internet para a nossa atualidade, é coisa boa ou coisa ruim? Olha, os mecanismos gerados, eles são propícios, no primeiro momento, para o bem, né? Eu vou dar um exemplo aqui da história. Quando descobriram a pólvora, ela era uma solução. Isso aí. Agora, ninguém imaginaria que, a partir da pólvora, nós teríamos a arma que seria utilizada para destruir, para matar. E aí as armas de destruição de massa, como a metralhadora, que é uma das campeãs em assassinatos pela terra, ninguém pensava desta maneira. O que nós temos hoje é o resultado de alguma coisa que quem pensa não está pensando no primeiro momento, eu não creio nisso, né? Em malignamente usar o mecanismo. Mas o mecanismo ele estará disponível para quem tem uma boa mente, para quem tem boas intenções e para quem tem mais intenções, né? E trabalhando essa ideia de mais intenções, é aquela questão do eu preciso usar o mecanismo e se ele, inclusive, começar a dar retorno para mim, mal ou bem, é isso que eu vou utilizar e vou fazer com a aplicação da melhor maneira possível, porque eu não estou preocupado se vai causar mal a quem quer que seja. Eu quero o resultado disso, que é, certamente, o recurso, o benefício, enfim, essas coisas. Show de bola. Vamos falar um pouco da sua... O pai e a mãe do senhor era evangélico, não? Não. Meus pais não eram evangélicos, né? Meu pai, inclusive, é morto hoje. Mas meu pai era frequentador do candomblé. Minha mãe era católica. E logo depois que eu me converti, aos 18 anos, momento futuro, um ano depois, minha mãe se converteu. Meu pai só chegou à conversão meses antes de partir. Mas a minha rotina, a minha vida era esta. Eu tinha meu pai
muito assíduo aos centros de macumba. Minha mãe muito quieta, muito na dela, né? Era sempre aquela que dava instrução, que orientava os filhos. Eu sou filho de uma família com mais 2 irmãs, né? Eu tenho uma quarta irmã, mas é do primeiro casamento do meu pai. Nós somos 4 irmãos. Mas do casamento do meu pai com a minha mãe são 3, eu e mais 2 irmãs. E a gente tinha essa relação, né, dentro dessa dualidade, né? Dessa realidade de quem vivia na macumba e o catolicismo, que não era uma coisa assim, muito praticada. Mas era mais ou menos isso. Ah, legal. E o senhor teve contato com o evangelho com quantos anos? Na verdade, eu tive contato com o evangelho, eu tinha 12 para 13 anos, fui convidado por uma família e eu fui até a igreja na oportunidade para assistir a escola bíblica dominical. Já começou bem, né? Para assistir a escola bíblica Legal. dominical. Mas foi uma coisa interessante, porque naquele episódio, eu lembro que nós chegamos lá e a professora estava... Eu lembro o nome da professora. Que bacana. Era Lourdes. Que legal. Né? Uma professora, por sinal, muito simpática. E ela estava ministrando aula para as crianças na minha faixa etária, 12, 10, 13 anos. E no final, ela sempre, depois que ministrava, ela fazia um momento ali de verificação de conhecimento, né? Aplicação de conhecimentos, essas coisas. E quando ela tinha falado, eu fiquei muito atento ao que ela disse. Naquele dia eu ganhei um par de meias de presente, porque eu dei a resposta certa. Oh, legal. Eu era iniciante, no No primeiro dia já saí premiado. Então aquilo foi alguma coisa que marcou a minha vida. Mas também houve um outro marco, né? Essa minha ida lá, ela lembrou ela citou um texto, e aquele texto ele impregnou na minha alma, né? Ele ficou na minha mente. Ela falou do Salmo 37, verso 5, fez a menção ao texto. Entrega. E o texto ficou na minha mente. Aquele texto era alguma coisa que ficou grudada, né? Se a gente pode usar a expressão, ficou grudada. Eu passei os meus dias, saí daquele momento, 12, 13 anos, e aos 18 anos de idade eu vivi esse reencontro com esse texto. Entrega o teu caminho. Coisa Senhor, fantástica. confia Depois, nele. numa oportunidade, eu conto como eu reencontrei esse texto. Que legal. Bota o texto aí, Big Boys. Manda pra mim. Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia neles e o mais ele fará. Nosso amigo aqui já está recitando, mas bota ele aqui na telinha para ficar gravado. Salmo 33. 37, 5. 37,5. Muito show. Tá aí, ó. É isso aí. Entrega o teu caminho ao Senhor, Quem confia Deus. nele e no mais ele fará. Show de bola. Coisa linda. Texto lindo, né? Esse foi o primeiro encontro que você teve o primeiro contato que você teve com o evangelho. Primeiro contato. Mas aí não se converteu, né? Não. Eu tive aquele momento ali, né, aquela coisa de movimento de criança, estar ali. Mas, obviamente, por mais que eu tivesse um laço muito forte com aquela família, né, e eu tive, durante o tempo que eu permaneci ali, em Natal, nós fomos assim muito colados, eu e os filhos daquela família, eram 3 homens. Eu não tive esse momento, não tomei uma posição, mas como disse, aquele texto ficou muito marcado, ele ficou muito grudado na minha memória, né, ali, na minha mente. Foi trabalhando, né? Exatamente. Não, era um texto que dizia alguma coisa que eu esperava uma resposta, né? Era um elo um pouco perdido que eu achava que em algum momento ele apareceria, ele seria desvendado para mim, né? Alguma coisa dessa natureza. E isso aconteceu tempos depois. Mas isso eu já estava aqui no Rio de Janeiro, já estava aqui eu sou militar, né? Uhum. E vim para cá porque passei no concurso, vim para a Marinha para servir. E aqui eu tive esse encontro, né? Aqui eu encontrei esse texto, né? O que para mim foi achar um tesouro. Que bacana. O senhor então é militar, Aí. estudioso, pastor. Isso é bacana, isso é bacana. O senhor veio para o Rio de Janeiro por causa do concurso da Marinha. Qual foi o concurso que o senhor fez? Eu fiz lá em Natal. Eu terminei o 2º grau com 16 anos. E aí sempre tive esse sonho de ser... Na verdade, minha intenção era ser piloto da aeronáutica. Fiz a prova, uma vez não passei, depois fiz para a escola de especialista, não passei, da aeronáutica. E aí me falaram de um corpo de fuzileiros navais. FZO. Aí eu fui fazer a prova para o Corpo de Fuzileiros. Eu fiz a prova e passei. E entrei para o Corpo de Fuzileiros. E vim para o Rio, transferido.
para cá e aqui eu iniciei minha saga. Eu tinha 17 anos e alguns meses quando eu vim embora para cá. Já tinha pisado no Rio de Janeiro? Nunca. O Rapaz. único rio que eu tinha pisado era o Rio das Quintas, lá em Natal. E como é que foi essa transição? Sair do elo, né? Do Olha, seio da família. É muita diferença de tradição, de contraste. A diferença é abissal, é absurda. É um abismo, é um abismo. É verdade. Você está saindo de você está saindo de uma situação extremamente pacífica para alguma coisa, além de verdade, inóspita, É. extremamente enigmática. Né? Para verdade. vocês terem ideia, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu passei 6 meses dentro do quartel, não ia fora por nada. Só pelas histórias. Só pelas histórias, só pelo pânico, né? Só pela tradição. A história, né? Fez a tradição, né? Gerou na minha mente um medo. E minha mãe, quando eu saí, né? Meu pai não fez tantas recomendações, mas minha mãe, assim, estava apavorada, né? Eu era o filho homem da família, o mais velho, e ela estava em pânico. Então, eu, com aquela apreensão toda, eu fiquei trancado dentro do quartel por 6 meses. Não dei as caras para lugar nenhum. A única coisa que eu fazia, porque quando eu cheguei aqui, como eu disse, eu tinha terminado o 2º grau lá, e quando eu cheguei, eu prestei vestibular aqui. Logo que cheguei, e aí eu prestei vestibular para engenharia civil, porque eu tinha feito meu 2º grau técnico na área de edificações. E eu passei. Cheguei aqui, prestei vestibular e tomei a vaga de um carioca. Aí fui fazer engenharia civil. Estava no quartel fazendo engenharia civil. E aqui começa a minha saga nessa relação, né, de conhecer ao Senhor, de mais ou menos nesse período aí, quando eu entro para a faculdade e vou cursar engenharia civil, algumas coisas começam a acontecer dentro do quartel comigo, né? E ali eu ouço a palavra, tenho encontro com esse texto de novo, nesse reencontro, né, com esse meu velho amigo que não saía da minha mente. Eu encontrei no Novo Testamento dos Gideões, que me deram de presente, já era usado. E aí eu lembrei, eu estava com o texto na mão, né, eu estava com um livreto na mão, eu fui procurar e fiquei folheando. Por incrível que pareça, o único texto achurado, né, iluminado dos Gideões era Salmo 37, verso 5. Meu Deus. Legal. Essa foi a experiência que eu tive. Que bacana. Deus queria pegar mesmo, né, filho? Não, assim, laço, e que sabe o que é bacana. interessante, Marco? É que eu vi que a conversão foi conversão mesmo. Que você Não foi fala uma muito coisa, disso, né, emocional, não. Não precisou de uma A musiquinha. palavra, não precisou de música, não precisou de show, não precisou de luz, não, cara. A palavra entrou e com certo tempo ela florou, ela tocou e trouxe, vem agora. Exatamente. Acabou o seu tempo, agora vem pra mim. Perfeitamente. Que bacana. E foi dentro do batalhão. A gente já teve relato aqui de ao contrário, né? A pessoa ir pro... Bom batalhão e se desviar. E se lá desviar. Nada. Lá o senhor encontrou o verdadeiro Cristo. O quê? Tinha o quê lá? Culto? Alguma coisa? Nós tínhamos um culto ao meio-dia, né? A gente tinha um culto ao meio-dia. Eles, né, faziam um culto ao meio-dia e me convidaram. Eu fui ao culto, foi uma experiência assim, muito interessante, porque isso é o outro lado da experiência, né? Porque o meu encontro com Cristo ele se deu depois que eu recebi esse livreto, né, aquele Novo Testamento, e eu aceitei a Jesus, por incrível que pareça, depois desse culto que eu fui, ao meio-dia, na hora do almoço, lendo Apocalipse. Nossa. Meu Deus. Eu aceitei Jesus lendo Apocalipse. Então, a minha paixão também pelo texto, né, pelo ensaio do texto, pelo que o texto se propõe, isso é de mais de 35 anos atrás. Então, foi mais ou menos isso. É uma carta muito rica, né, pastor? Apocalipse. Né? Perfeita. O pastor falou a coisa certa. É uma carta rica, é uma carta, não é um livro. As pessoas discutem muito essa ideia do que é o livro, que é o livro. Não, é uma carta. Falou muito bem. Que bacana. E essa vontade de escrever um livro nasceu aí? Não, né? Foi mais para frente? Como é que foi? Não. Eu, na verdade, eu confesso que eu sempre fui assim, muito preguiçoso para... Eu sempre gostei de falar, de expressar as minhas ideias, mas eu nunca tive a predisposição de escrever alguma coisa por muito tempo, né? Essa coisa de escrever não era muito aquilo que eu gostava de fazer, então eu expressava tudo, eu verbalizava, mas nunca transformava isso em escrito. Eu escrevia o que era necessário escrever, mas não parar para escrever conteúdos. Eu fui muitas vezes estimulado por amigos, por pessoas para
pensar isso, né? Mas eu nunca fiz nada desta natureza. Isso aconteceu agora, uns anos atrás, quando eu fui entendendo que o Senhor estava me encaminhando para isso. Aí eu fui fazendo, fui encaminhando, porque a coisa, como a gente estava discutindo no início, né? As coisas estão ficando assim tão pastosas, tão complicadas, né? No âmbito cristão, que a gente está ouvindo de tudo. Um pouquinho. E aí... Não seleciona mais o que ouve, e não né? por isso, o Senhor começou a me incomodar, falou, coloca no papel, porque o povo está acreditando e crendo em tudo que está escrito Saci aí. pererê? Mula sem cabeça? Mas esse... Eis que te digo e manda o pix. Vamos ler, pô, vamos ler. O povo agora. perece por falta de conhecimento. É. Vamos ler, Quem hein? não lê é levado pelo que falam, né? É isso Exatamente. Quem não examina. Exatamente. O senhor falou Os que é... bereanos, eles tinham essa qualidade, cara. É. Paulo tá lá, pô, a gente tá falando de Paulo, não tá falando de qualquer pessoa. E Paulo tava lá falando para eles, estavam examinando. Não cortando aí, pastor, mas quando a gente fala de Paulo, por exemplo, né, até falar de Paulo, né, às vezes eu estava discutindo isso esses dias na sala, ministrando, falei, vocês se equivocam quando vocês pensam que determinadas coisas que são preparadas por Deus, elas são feitas de qualquer jeito. Exatamente. Paulo, só para iniciar o ministério, levou 11 anos. Para estar no primeiro concílio, quando Pedro estava presente, foram 14, ou seja, 11 mais 3. Ele chegou no concílio já aceito, já começando a obra, 14 anos. E olha que ele tinha sido educado pela lei, como fariseu, aos pés de Gamaliel. Isso aí. Ora, fariseu. Conhecimento ele tinha, era fariseu de carteirinha, era cidadão romano. Extremista religioso. Extremista. O cidadão chegou lá, mas para ele lidar com as coisas do reino e lidar com as coisas novas para ele em Cristo, ele levou 11 anos acompanhando, porque ele foi tirado por Barnabé e ali, 11 anos, ele ficou ali sendo alimentado, sendo instruído e voltou. No 14º ano, ele participa daquele concílio lá, onde ele mesmo adverte Pedro com relação à postura de Pedro os gentios. Quanto aos gentios. Que bacana. Deixa eu falar um pouquinho de militarismo. Eu sou militar também. Não das Forças Armadas, auxiliar das Forças Armadas, nem né? Nem parece. Não. Mas... Parece, Frank, militar? Dentro... Prefiro Que não. isso, companheiro? Que isso, companheiro? Vai falar do militar, que 2 militares que você vai começar a falar mal do militarismo? Vou sair daqui preso hoje. Vou te dar voz de prisão, companheiro. Os nossos quartéis hoje... Tem muito pastor 007. Tá faltando evangélico nos nossos quartéis. Porque lá lá na Polícia Militar é difícil, cara. Você vê muito Jorge, vê Maria, né? Uhum. As estátuas bem grandes, bonitas e tal. Mas o que tá acontecendo com nossos evangélicos militares? Cadê esse povo para guerrear? Eu digo pelo Corpo de Fuzileiros, né? Eu acho que o Corpo de Fuzileiros, pelo menos no tempo que eu fiquei, porque eu passei 30 anos e alguns meses de efetivo serviço lá, e a gente fez um trabalho efetivo muito bom. Eu fui fruto disso, né? E nós conseguimos, até hoje, pelo que me consta, faz-se um trabalho significativo, expressivo. Muita gente aceitou Jesus, tem aceitado Jesus. Eu estive 6 meses no Haiti, comandando um componente logístico, no 17º contingente. E lá, o que nós fizemos... mas pelos capacetes de azul, né? Pela ONU. Nós fizemos um trabalho, eu julgo que foi um momento assim, expressivo demais. Eu estava à frente desse trabalho. Nós estabelecemos, criamos lá, construímos, por meio de um missionário que estava lá com sua esposa, um centro para acolher alguns órfãos, porque lá o que mais tem órfão, oriundo daquele terremoto, né, daquela guerra civil que já se arrasta, e construímos lá. Nós, os quartéis, pelo menos do Exército e do Corpo de Fuzileiros, que eram vizinhos, né, da engenharia, e o nosso, conseguimos abrir para realizarmos trabalhos, tanto para dentro, quanto os que vinham de fora, né, os moradores, o pessoal do Haiti vinham para lá para estar conosco. Eu mesmo participei de uma promoção, de uma situação de uma criança que ela tinha colostomia, então os órgãos, ela tinha 3 aninhos, os órgãos estavam para fora, né? E nós ficamos sabendo e a gente promoveu junto ao pessoal, os crentes lá, e até pessoas que não eram cristãs do Corpo de Fuzileiros lá,
proclamar, nós fizemos isso, fizemos uma proclamação lá, o pessoal aceitou, nós fizemos a cirurgia, pagamos lá, e os nossos médicos, que eram o pessoal da equipe que estava comigo, fez o acompanhamento, eu lembro, tratou a criança e a criança voltou, ficou boa. Isso foi uma coisa que marcou naquela época. Isso é para ver que foi uma coisa assim que pontuar, né? A gente quer pontuar isso. Bacana. Mas foi uma coisa assim legal, uma coisa muito boa. Né? Bacana, bacana. O senhor viveu isso no militarismo. Big Boss tá com a mãozinha pro alto. Já viu o que acontece quando ele tá com a mãozinha pro E agora alto. ele está Não, aparecendo. não. Ele tem uma câmera pra ele. Agora vai. Bota a mãozinha pro alto quando você quer falar. Isso. Ele tá igual aquele ele tá igual aquele jornal das 8 de uma emissora que tem aí, meu. É igualzinho. Que horas tem? Fala, 8 horas, fala. 8 horas. Repita. 8 horas. É assim lá, é assim. Fala aí, Big Boy. Primeiro eu quero relatar que isso é bullying, tá? É bullying contra a minha pessoa. E Nunca pra mim, será, pra gente. me falar, eu tenho que fazer assim, povo de Deus. Ó, Vou assim. botar uma campainha aí. Pastorzão, na verdade, o que a mídia não fala de verdade do Haiti? Que o senhor possa falar assim, curto, assim, breve. Rapaz, a mídia não fala, por exemplo, que por mais que a ONU tivesse todas as boas intenções, os problemas nunca foram resolvidos, as crises internas são cada vez mais crescentes, os problemas políticos, eles são avassaladores e é isso que destrói. Corrupção, né? Não, a corrupção é uma coisa que faz parte da vida social, do contexto, né? Você tem uma maioria esmagada e uma maioria que é bem sucedida em função da maioria esmagada, né? Eu digo, a gente tem uma máxima. Eu tenho uma máxima desde o momento que eu estive lá. Miséria enriquece minorias. Exatamente. Miséria enriquece minorias. Meu Deus. O pessoal pode se espantar com a coisa de que, não, vai chegar ao caos. O caos só chega para quem não explora a miséria. Porque quem vive do outro lado da miséria, esse empobrece, mas quem está do outro lado, esse enriquece. Miséria enriquece. E é isso que a gente vê no Haiti. No Brasil também, né? Infelizmente, no Brasil também. É isso aí. Meu Deus. E o pastorzão, dentro do quartel, vamos voltar para aquela época lá, de dentro do quartel, fazendo faculdade. Como que o pastorzão saiu para ter uma vida social no Rio de Janeiro? De repente, né? Alguém aí... É a primeira vez que o senhor viu o sol do Rio de Janeiro, né? Porque a faculdade vencia à noite, né? Rapaz, cada história. Né? Mas isso foi uma coisa assim, interessante, porque eu acho que esse processo foi algo que me levou a pensar, refletir, né? Apesar dos 18 anos. Né? Eu estava enclausurado e no dia que eu saí, eu não via perspectivas para determinadas coisas que os outros queriam procurar. Né? Essa não era a minha intenção, então eu fui procurar coisas que eu pudesse me apoiar. Agregar, né? Que me dessem base. Como eu já tinha frequentado, eu estava frequentando os cultos internos lá, e eu fui procurar um templo para conhecer melhor a palavra. Então, e minha irmã, essa quarta irmã que eu falei, que é mais velha do que eu, já morava aqui no Rio. Então eu fui procurá-la e ela morava aqui em Campo Grande. Então eu vi o encontro dela e ela congregava numa igreja batista. E eu fui a esta igreja conhecer, né, porque minha irmã me levou. E lá eu efetivei a minha certeza de fé, estabeleci, coloquei minha vida diante de Deus lá e comecei a servir ao Senhor nesta igreja, né, chamada Igreja Batista Lírio dos Vales, fica no bairro São Jorge. São Jorge, ali do lado do... Ali em Campo Grande. Minha tia e meu tio congregavam lá. Tio Celso e tia Conceição. Conheci os dois. Aê, que Muito legal. pequeno. Meu tio. Conheci os dois. Que bacana, eu fui coisa lá, linda aí. Eu fui lá em encontro de casal, algumas festividades que eles organizavam. Meu Conheci tio e minha os tia. dois. Que Pô, bacana. legal aí. Ah, Vai chorar não, Boy, Big Boy. Não. Aí, Big Boy é crente também. Tá né? pensando o quê, crente. irmão? Não Big Boy parece, tem- mas não Tem umas parece. descendênciazinhas. Tem sim, Pô. Quem era a sua referência nessa época aí? O senhor lembra? Lembro. No Evangelho? Isso do Evangelho, É. na época, eu tinha algumas referências, né? Uma delas, né, isso me causou uma certa agonia, eu já disse para ele, então fiz em desabafo e fiz por escrito, né? Então, o que eu estou dizendo aqui, ele recebeu, Tá liberto, tá ele liberto. recebeu, mas não me respondeu. Eu tinha duas grandes referências.
A primeira delas, né, isso obviamente não estamos falando dentro dessa esfera de salvação, porque Cristo é a minha referência, mas eu estava falando de humanos, então de humanos eu tinha duas grandes referências. A primeira delas, que era uma inspiração para mim, era o Caio Fábio, naquela época, né? Eu tenho quase todos os livros que ele editou naquela época, li todos eles, né? No Divã de Deus é um, Confissões de um Pastor, esses livros todos. Confissões, então, tem 300, 400 e tantas páginas, eu li aquilo em 3 dias. Nossa. Li em 3 dias. E era fissurado, né, em ouvi-lo, porque eu sempre fui admirador de pensadores, daqueles caras que estão falando a coisa e você... Faz refletir. Nada que você queira misturar alhos com bugalhos, mas uma coisa decente, que tenha conexão. Então, que mexa com o seu raciocínio. E aí depois eu vi que as percepções dele, eu já estava, né, no ministério, já estava fazendo teologia à época. Aí eu comecei a perceber que depois daquele episódio dele houve algumas mudanças, ele foi guinando para alguns lados, puxando algumas visões, eu deixei um pouco de lado. Mas a outra pessoa que foi uma das formadoras da minha percepção cristã, como um bom discipulador, chama-se Leopoldo de Souza Rodrigues, lá da igreja. Está agora morando em Santa Catarina, mas foi um camarada que ele é até hoje, né? Eu chamo ele de pai hoje. Foi um cara que fez estabeleceu a minha formação e me deu essa espinha dorsal da fé, né? Isso me alicerçou profundamente. Foi uma fonte, né? Que bacana. Caio Fábio. O que aconteceu com o Caio Fábio? Perguntar isso. Não, e é natural. É tipo assim, eu também sigo ele. Hoje em dia, vejo algumas coisas e tal, mas... O que o senhor acha que aconteceu nesse meio tempo? O senhor acha que eu acho que não, mas vou perguntar, o excesso de informação também deixa a pessoa um pouco soberba? Ela se acha autossuficiente. Só tem ela, mais ninguém, eu sei tudo. Isso agora, a partir de agora, é só eu. Eu sou. É inegável que o cara é inteligente. Não, demais, né? irmão, demais. Tem os lampejos ainda. Sim. Que, entendeu? Mas não tem o que falar, né, irmão? O que houve? Acho que só Deus, eu queria saber, né? O que o senhor acha? Que nesse meio tempo, o que o senhor acha? Fala pra mim. Qual a sua percepção disso aí? Eu tô percebendo que eu tô sendo inquirido aqui. Porque é os caras que a gente gosta do Hermínio, Neil Barreto. Os caras que pensam, né, mano? Bota você pra pensar. Não são perfeitos. Não é pegar você e botar no pedestal. Você, o amor de Deus. Você não. Você é um miserável, irmão. Você... Começa, entendeu? É os caras... O Caio Fábio, eu gosto do Caio Fábio, não, entendeu? Não, olha só. Essa é uma questão assim, de análise, né? Você nunca pode pensar... Aquilo que o pastor acaba de colocar, você nunca pode pensar no humano fora do humano. Né? O humano, com essa percepção divina, só em corpo glorificado. Infelizmente, a gente ainda não tem não chegou a esse status quo, mas a gente vai chegar um dia, né? Agora, você pode conjecturar uma série de coisas. Você pode, por exemplo, à luz da palavra... Quando a gente pensa em pessoas tão excêntricas no conhecimento, pessoas que sabem muito bem manipular a palavra, articular as palavras também, você pode pensar, por exemplo, naquilo que Paulo escreveu aos Coríntios, falando a um povo que tinha uma qualificação extremamente exacerbada, né? Eles eram altamente qualificados, Corinto estava geograficamente muito perto da Grécia, a influência filosófica deles fez deles um povo assim da igreja, muito voltado para si mesmo e muito autoconhecido, ou talvez autodominante. Eles se achavam donos da verdade, em tese. Paulo chega ao ponto de chamá-los de jactantes, de soberbos. Mas eles não tinham essa noção. Então, as 2 cartas que Paulo escreve aos Coríntios foram exortativas para que eles mudassem de procedimento, né? Eles eram ricos financeiramente falando, eles eram ricos em conhecimentos filosóficos. Tinham dons espirituais. E eles desenvolviam determinadas coisas que estavam, na verdade... ali até expondo-os, porque eles não faziam bom uso. Achavam que eram sábios o suficiente, mas não usavam necessariamente ou eficazmente. E aí Paulo os adverte. Eu acho que determinadas coisas hoje, para o tempo, a gente está falando de uma pessoa, isso tem muito a ver. Né? Tem muito a ver. Ele talvez seja ou viva no tempo de Corinto, no tempo em que as pessoas olham, o vizinho olha e diz assim, pô, isso aqui está meio desconexo. Ô, fulano,
Se fosse o tempo de mandar a carta, né? É. Alguém estaria dizendo, manda carta para fulano de tal, porque, pô, agora ele está falando isso, agora ele está dizendo aquilo, agora ele está... E houve uma série de situações aí, de cunho pessoal, que a gente não vai especular, mas ele teve uma série de dificuldades, viveu uma série de momentos, e talvez, em função disso, ele ajustou pensamentos, né? E o ajustar pensamento, segundo a palavra, não tem fundamento. Eu posso viver o que for, a palavra não muda. Ela é inerrante, a gente diz isso o tempo todo. E essa verdade, ela não vai mudar porque eu socialmente mudei, porque os conceitos sociais evoluíram. Alguém até sugeriu que a Bíblia fosse reavaliada, ou coisa dessa natureza. Mas a Bíblia não sofre essa ação do tempo. A Bíblia nunca vai sofrer a ação do tempo. E diga-se passagem, eu quero frisar isso aqui. A Bíblia não sofre as investidas nem gestão do tempo, muito menos a gestão racional de alguém que acha que pode modificá-la. Porque quem chancelou a Bíblia foi o próprio Deus. Exatamente. Então é bom que os homens saibam que eles não têm autoridade nem autonomia para fazer esse tipo de coisa. É forte, hein? Isso aí, né? Porque, Fala aí, pastorzão. uma das coisas que eu mais falo, cara, é que essa palavra ao qual está em nossa mão aqui agora, desde o início, elas fizeram de tudo para que ela sumisse da história. Fizeram mesmo. Ainda fazem. Mataram e exterminaram muita gente para que essa palavra não chegasse até a gente, cara. E ela continua aqui, ó. Tá na nossa mão. Então não é quem está querendo hoje mudar ela, ou querendo que vai conseguir, não. Essa palavra ela é eterna. Meu Deus, é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Exatamente, Pode meu crer. irmão. É mais atual que o jornal que vai sair amanhã, hein, filhinho? Sem Pode, dúvida. pode crer, sem dúvida. E essa vontade de ser pastor? Pastor já tinha essa vontade também de seguir? Ou foi uma coisa natural que foi seguindo no ministério? Como é Não. que foi? Bom, ministério não é vontade. Trabalho. Deixar isso aqui claro. O que muita gente está confundindo, está transformando o ministério em fonte de renda ou meio de trabalho. Isso aí. Meu Deus. Ah, papai. Ministério não é trabalho, deixar isso aqui bem claro para todo mundo. Alguém, para entender o que vai fazer, precisa ser chamado. Então, na verdade, eu não tinha nenhuma pretensão, e é assim que ocorre com todos aqueles que Deus chama. Nenhum deles tem pretensão, nenhum deles acordou com o propósito. Todos eles são chamados. E quando eles são chamados, eles estão dentro daquela mesma esfera de Pedro. Estava pescando. Vamos lá, quero que você me siga agora. É Mateus, está na coletoria. Vamos lá, eu quero que você me siga. Mas não saí de casa para isso. Mateus não saiu de casa para seguir a Jesus. Pedro não saiu do barco lavando a rede para seguir a Jesus. Pô. Então é bom que todos nós entendamos que ministério ninguém acorda, dormiu pensando e acordou pensando. Exatamente. Tá? Agora, ocorreu da maneira. O que Deus faz para chamar alguém para fazer, cumprir o ministério dele, principalmente no lado pastoral? É preciso que ele primeiro seja convertido. Né? Então, se você é convertido, você cumpriu o primeiro requisito. Qual é o segundo requisito? É o Senhor olhar para você e dizer, você vai fazer isso, eu quero que você faça especificamente isso aqui. E aí, num dia da minha vida, prestando um culto ao Senhor e ouvindo um missionário de 70 anos que tinha vindo de Angola, que estava na nossa igreja, lá, a Igreja Batista Lírio dos Vales. Camarada, 70 anos, pregando a palavra 10 horas da manhã, e ele dizia, olha, eu estou velhinho já, estou indo embora, e a gente precisa de alguém para que vá, para que pregue a palavra. Eu não recebi o chamado para ser missionário especificamente, né? Mas naquele dia ali, o meu coração ardeu, minha mente, eu ouvi o Senhor, aliás, Deus se ouve. Eu ouvi o Senhor dizendo assim, no meio de todo mundo, igreja lotada, eu estava assim do lado de pessoas que ainda estão vivas hoje, são testemunhas disso. Eu estava sentado, ele quando fez aquele apelo, o Senhor disse assim, meu filho, levanta que é você. Aí eu olhei para a menina que estava do meu lado e eu olhei para ela e disse assim, sou eu. E levantei, eu tinha 6 meses de convertido. Levantei, fui lá na frente. Naquele dia, eu me ajoelhei, eu chorava, que eu chorando, meu racional dizia, por que está chorando? Agora para, eu não conseguia frear o choro. Eu só sabia que eu estava chorando. E foi assim a minha saga, terminei ali, conversei com ele, o meu pastor olhou para mim e disse, pô, cara, Deus te chamou para quê? Eu falei, pastor, missionário não é, mas eu creio que ele vai definir. E isso foi acontecendo aos poucos. Num congresso de adolescente, eu estava lá, era um dos líderes dos jovens, eu não era líder dos adolescentes, eu era um dos líderes dos jovens e faltou o pregador. E como as pessoas viam que eu articulava a palavra, que eu articulava bem, que eu falava, né, falava bem,
A líder dos jovens naquele dia, não sei que, com certeza eu sei, foi o Senhor, chegou para ela e disse assim, chegou para mim e disse assim, faltou um pregador no congresso nosso, faltou um pregador. Você não quer pregar? Eu falei, como é isso? Pregar? Ela disse, não, você vai preparar um sermão. E aí eu olhei para ela, coisa de novo convertido, né? Primeiro amor, aquela coisa aquecida no coração. Eu falei, vou. Depois que eu disse, eu vi a loucura que eu tinha feito. Falei, vou. Só disse, né? Eu vou. E aí eu corri para o pastor, né? Esse que eu falei. Perguntei, ele me orientou. E acreditem, o primeiro sermão que eu preguei, eu já preguei de novo tempos atrás, na igreja. Legal. Preguei o sermão e quando eu preguei, né? Eu nem fui para assomar o púlpito, eu fiquei atrás de uma mesa que tinha. Porque eu falei, pô, minhas pernas estão batendo pra caramba. Se eu for ali, eu não vou conseguir. Eu falei, não, eu vou ficar aqui atrás da mesa, irmão. Terminei de pregar e estava todo mundo estático, me olhando. Eu falei, eu devo ter falado alguma besteira, porque o pessoal está estático, me olhando. Agora vem a paulada. E aí eu estava ali, fiquei estático do jeito que estava, né? E aí ela chegou para mim e disse assim, vamos lá para a porta. Eu falei, fazer o que na porta? Não, tem que cumprimentar as pessoas. Aí eu fui com o pastor. Quando eu estava lá, ela olhou assim para mim e disse... E eu estava assim, meio aéreo ainda, né? Meio anestesiado. Ela disse, irmão... Por que você não fez apelo? Eu falei, o que é apelo? Caramba. Você tinha que perguntar se as pessoas queriam lá na frente. Aí todo mundo, poxa! Aí é que eu comecei a acordar. Eu falei, eu acho que não foi besteira. Eu acho que falei. Foi bem. Eu falei sobre o desafio de Elias e de Davi e Golias e falei sobre aquele desafio, né? Sobre aquela coisa do gigante. Preguei aquilo. E a partir dali eu senti essa inspiração, gostei e fui falando, fazendo, pregando. Até que um dia eu estava indo para a universidade fazer a minha aula de engenharia. Eu tinha prova naquele dia, prova de cálculo 1. E aí eu estou dentro do ônibus, né? Indo para o campus universitário. E aí eu estou lá no banco de trás. Eu estou orando e eu estou falando, Senhor, isso aqui não é meu lugar. Eu me sentia assim, desconfortável, né? Naquele momento ali. Eu tinha saído do quartel, eu estava tinha saído, pego o ônibus. Eu falei, Senhor, isso não é o lugar. Eu não estou legal aqui. Eu estou me sentindo mal. E aí eu disse para o Senhor, eu falei, Senhor, se eu entrar nesse ônibus e eu não sentir o desejo de descer no campus da universidade, me dá forças para eu entender que é a tua vontade. Eu sentei, fiquei no banco. Quando eu entrei no campus da universidade, eu me anestesiei completamente, eu me senti anestesiado. E quando o ônibus retornou, porque eu fui até o final do campus, eu deveria ter descido antes, fui até o final, os meus colegas desceram todos de aula, e quando eu estava passando por eles, porque perto da minha sala tinha uma lanchonetezinha, eles estavam me vendo dentro do ônibus, porque só tinha eu. E aí eu fiz só assim, eu lembro até hoje, que eu acenei, nunca mais voltei. E eu voltei para casa naquele dia, né? No domingo eu procurei meu pastor e falei para ele, aquele dia eu tive o chamado, hoje, essa semana eu tive a confirmação, quero ir para o seminário. Aí ele disse, caramba, 1 ano, você tem nem 1 ano de crente. Aí eu falei, quero ir para o seminário. Ele falou, as igrejas batistas têm uma dificuldade enorme de indicar com 1 ano pela imaturidade. Ele explicou. E aí eu falei, mas eu quero pelo menos tentar. Ele falou, você vai ter que fazer uma prova. Eu fiz um seminário, tinha que fazer prova e tudo mais, né? O seminário Betel lá no Rocha, que era um dos melhores do Brasil. Era o Sul e ele. Aí eu falei, não, vou fazer ali. Ele indicou porque era o dele. Aí eu fui fazer a prova, fiz o vestibular com português, redação e conhecimentos gerais, inclusive Bíblia. Eu com 1 ano tirei uma nota boa, passei, fui para a entrevista e comecei a fazer seminário e descobri que era aquilo ali mesmo que eu queria, que eu estava feliz naquilo ali. Né? E assim começou a minha saga, porque eu entendi o chamado. E olha que eu vivi N batalhas, N desafios comigo mesmo para voltar atrás. Mas eu levei adiante e me formei, fiz 4 anos de teologia e aprendi, descobri que era aquilo, não pela teologia, mas pelo chamado. Pelo chamado. Né? Pelo chamado. Eu ainda não sabia o que viria, mas eu tinha convicção daquilo. Né? E foi assim que as coisas aconteceram, pelo menos nesse primeiro momento. Que bacana. A gente fez também, o nosso fiz. O Ibader. Eu fiz um em 2014, 2013.
E fiz isso agora. Eu só acho que é importante o evangélico fazer um curso de teologia. Com certeza. Né? Não que seja aquele, pelo menos esse de 3 anos, né? 4, para poder se aprofundar no que ele está fazendo, falando. O que o senhor acha? Qual é a sua opinião? Bom, partindo do chamado, eu acho que conhecimento é alguma... Você não pode, por exemplo, dar o teu braço ou mandar um anônimo abrir tua barriga sem que ele tenha, no mínimo, um diploma de médico. Exatamente. Né? As pessoas são um tanto quanto... elas têm determinados conceitos que são meio estranhos. Porque se para teologia eu não posso fazer, eu não preciso, porque Deus vai me guiar, então você pode dar sua barriga para qualquer pessoa abrir. Verdade. Já que você não precisa de um médico diplomado, né? Qualquer pessoa pode fazer isso. Ou vice-versa. Isso para qualquer segmento profissional. Você precisa de um técnico, você precisa de um profissional. Não estamos dizendo que fazer teologia torna você um homem mais crente ou menos crente, uma pessoa mais comprometida ou menos comprometida. Mas isso tem a ver com conhecimento. Exatamente. E Paulo, recomendando a Timóteo, ele dizia para Timóteo, olha, domine a palavra e domine a ciência, toda a ciência ao seu redor. Ou seja, o seminário de Timóteo era muito mais rigoroso do que o meu, né, do que o de vocês. Exatamente. Ora, e ele mandou, disse que ele tinha que ter o domínio, tinha que ter o conhecimento. Ora, ter o conhecimento não é ser o dono da verdade, mas pelo menos se assenhorar de algumas informações para não ficar vendido e também para não vender as tuas ovelhas, ou aquilo que você se propõe cuidar, né? Então, acho que sim, é fundamental. Acho que tem que ter um certo zelo para procurar boas informações, bons locais, que tragam boas referências e tragam bons ensinamentos, que sejam professores que tenham um embasamento, que tenham uma vida também espiritual, que traga um pouco de... que alie espiritualidade com conhecimento, esses aspectos todos, né? A gente estamos falando de professor ideologista, estamos falando de homens de Deus que querem ensinar a palavra e querem trazer os seus conhecimentos, sejam eles da palavra ou seculares, mas que estes conhecimentos, eles corroborem para alimentar o teu conhecimento um pouco mais, né? Eu costumo dizer o seguinte, se você lida com quem está te ensinando que tem pelo menos um nível elevado de conhecimento, é provável que você não detenha todo o conhecimento dele, mas saia dali com um pouco menos do que ele. Aí você vai se esforçar para chegar igual a ele ou até mais. Mas se você está lidando com alguém que tem menos conhecimento, já abaixo da régua, o teu conhecimento vai ser menor do que o dele. E se você não se esforçar, que conhecimento você vai ter? É verdade. Vai ter menos do que tinha. Menos do que tinha. Então, essa é a minha percepção. Acho que tem que ser, acho que tem que fazer e, obviamente, tem que ser um pouco criterioso. Parabéns. Exatamente, eu também, a gente acha muito isso. Big Boys, mãozinha pro alto, igual você tava lá na Bahia, naquela época. Vamos botar aquela foto pra rolo, hein? Vou botar, hein? Aquela foto. Bota no Instagram depois lá, pro povo ver um pouco. Eu vou escanear ela. Ainda bem que as ovelhas do seu que eu cuido é tudo saudável. Porque aí, mostrar aquela foto você ali. Vai desviar geral. O pastor era pai daquele de santo lá. Meu Deus. Meu Deus. Rapaz, agora é a nova criatura. Pastorzão, uma pergunta. A gente observa que, no geral, não vou falar que todas, mas uma grande maioria, a galera, os membros, eles não gostam de ir nem na escola bíblica. Isso por quê, pastor? Porque o conhecimento, ele abre tua mente. Quando a gente estuda um pouquinho, a gente já não fica na mão de qualquer um. A gente já não se alimenta mais de qualquer palavra que não seja aquilo que a Bíblia nos ensina. O senhor também observa isso ou o senhor tem uma opinião contrária? Rapaz. Olha aí. Pimenta no meu visitante. A minha pimentinha. Não pode, pô. Essas perguntas Meu não amado, pode. Acho que se há uma coisa que me causa contrariedade, que me deixa contrariado, é saber que a gente está vivendo um evangelho de expansão com milhões de pessoas, né? Um oceano de gente, para nós termos um oásis. Oásis é uma coisa muito pequena, né? De gente com conhecimento, com domínio de verdade. A gente tem pessoas manipuladas. A gente tem pessoas sem conhecimento. Sim. Jesus, quando encontrou aquele saduceu, eu digo isso sempre lá na igreja, Jesus, quando encontrou o saduceu, ele disse alguma coisa que para o saduceu foi uma afronta, em tese. Mas para o indouto, para aquele que não tem conhecimento, não seria uma afronta, seria uma verdade. E ele disse para o cara que era o sábio. Ele disse assim, errais por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Quando o cara trouxe aquela ideia da não ressurreição. E não era por uma questão de conhecimento. Porque o saduceu, a única coisa que Jesus afrontou o cara e confrontou foi porque o saduceu não cria na ressurreição.
Aí ele coloca aquela ideia da mulher, dos irmãos e tal. Mas, cara, se Jesus nos encontrasse hoje, ele diria assim: você erra, meu filho, literalmente, porque você não conhece as Escrituras. E de poder de Deus você não sabe nada. Verdade. Porque, olha, tudo aquilo que a gente traduz em termos de poder de Deus é vício, é mania, é transmissão, é coisa que a pessoa faz. Verdade. É coisa que alguém fez, porque ele vai fazer, ele vai imitar, ele está imitando. Mas nada que ele consultou a palavra, nada que ele buscou, nada que ele tem conhecimento. E uma das coisas que eu disse aqui para vocês há poucos instantes, né? Eu sou avesso à questão de chegou para mim para falar alguma coisa, como você mesmo disse. Você vai pregar a palavra para mim e o que você está dizendo é sem nenhum conteúdo da palavra, É meio complicado. acabou comigo. Né? Não volta mais na sua... Não, eu inclusive até digo isso, mas isso aqui não é vanglória, não. Não é de vanglória, por favor. Eu vou dizer isso, mas não é de vanglória. E não é porque eu tomei o ímpeto e esse cara... Não, nada disso. Teve um dia que nós convidamos uma pessoa muito bem intencionada para trazê-la, né? O pessoal queria que ela estivesse. Eu não conhecia. Mas chegou um dado momento, quando ele estava pregando, depois de quase 1 hora, ele ia e voltava nos mesmos discursos e nos mesmos argumentos. Eu tive que ir lá, cheguei perto dele, subi, fui ao púlpito. Parei no ouvido dele e disse: meu filho, deixa que eu continue o seu sermão a partir de agora. Você está perdido, não tem mais condições. Se você continuar aí, as pessoas não estão mais tão saturadas e você se perdeu. Eu tive que tomar, fiz um desfecho, depois eu levei ao gabinete, expliquei para ele, falei: olha, não fiz isso para expor você, eu precisava fazer aquilo para o seu bem. E mais do que isso, se você tem o desejo, quer aprender, quer lidar, e quer que Deus te use, olha, não é demérito, vá lá e procure conhecer, se habilite, mas não empreenda alguma coisa que você ainda não domina. Você precisa fazer isso. E foi o que eu fiz, mas não fiz isso, porque eu não estou dizendo isso aqui. Foi até para proteger ele também. Foi, tinha verdade. tinha que ser feito aquilo. Verdade. E às vezes até foi ensinado assim, né, pastor? Muito provavelmente. Não, ele com certeza foi. Né? Exatamente. O pastor falou uma coisa muito interessante, que toda vez que Jesus era questionado pelos saduceus ou fariseus, ele tinha a seguinte pergunta: o que diz a lei? Uma das coisas. Uma das coisas interessantes que a gente está discutindo, né? Isso é a questão do conhecimento, né, cara? E tu vê, quando você discute a Bíblia, Jesus, as pessoas ficam falando de Jesus, a respeito de Jesus, né? Pô, quando você olha para Jesus, pô, Jesus está falando, Jesus não usou. Cara, as discussões de Jesus eram todas dentro de princípios filosóficos. Jesus nunca respondia, sempre perguntava. E isto é maiêutica. É a maiêutica, pô. Eu não respondo, eu te pergunto. A filosofia é questionamento. Eu te pergunto. Isso é maiêutica. Jesus estava vivendo no momento da filosofia. Pô, aquele momento da filosofia era o momento de Epicuro, era o momento de estoico. Os caras estavam, né? Se eles estivessem hoje aqui, os caras estavam no teu podcast, estavam no podcast Apocalipse. É verdade. Estava no podcast aqui. O cara estava sendo entrevistado, porque, pô, Epicuro era famosíssimo. Era aqueles caras que tinham frases de efeito que a gente até hoje fala, né? Pô, a gente fala assim, pô, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo reprisou isso falando na carta dele aos Coríntios, no capítulo 15. Isso era um pensamento de Epicuro. Aí tem um pensamento de estoico, os caras estavam ali, em voga, eram famosíssimos, porque eles eram populares, porque eles escreviam pensamentos populares. Eles se popularizaram, era a filosofia popularizada. E quando Jesus chega, ele chega nesse ambiente filosófico. Ora, o que ele vai fazer? Usa as ferramentas que ele tinha. O método de ensino de Jesus era socrático, o peripatético. Exatamente, era andar e ensinar. A filosofia grega tinha muita influência naquela região. Só bacana. Que a gente chega hoje e diz assim, alguma coisa dessa natureza, os caras querem... não tem nada a ver. Tem tudo a ver, cara. Olha para a Bíblia. Exatamente. Pô, abre a mente, pô. Agora, olha para a Bíblia com essência. Não olha para a Bíblia com enredo, com a fantasia. Eu acho que um dos maiores erros hoje, vou dizer assim, no seio, não vou dizer cristão, no seio evangélico, né? Foi tirar a psicologia e a filosofia de dentro da Bíblia. Quando você pega texto de Paulo, principalmente de Filipenses, ele fala, pô, aquilo é psicologia purinha. Sim.
no que pensar, como mudar. Mas, olha só, o tratamento, a gente está falando, discutindo a questão do salmista, né? O salmista, ele te dá todas as dicas para o tratamento, para o autotratamento, né? Quando ele chega no Salmo, ele diz assim, porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele olha para ele e ele faz o que todos nós deveríamos fazer. Acho que os nossos grandes confrontos e as nossas grandes crises, obviamente, elas não estão no mundo exterior. Elas estão dentro de nós. Exatamente. Algumas foram pulverizadas por coisas que a gente recebe. Mas quando a gente recebe, o cérebro processa e, de um modo nocivo ou não, a gente começa a alimentar aquilo dentro da mente. E aí você precisa se tratar aqui dentro. E o salmista ele tinha essa capacidade de fazer isso. Dar um processo natural de indução. Ele olha para dentro dele e, racionalmente, ele alimenta a mente dele não com a esperança humana, mas com a esperança divina. Ele diz assim, no final ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ora, um tratamento. Jeremias também, Lamentações 3, né? Sim, pronto. Ele, com aquela guerra dele todinha, ele olha para ele e fala, pô, mas Deus é bom. Exatamente. A misericórdia dele é a causa de a gente não ser consumido. Exatamente. No meio da crise. No meio da crise. A crise continuou, só que ele mudou a forma de pensar. Exatamente. Meu Deus, forte, hein? E o pastorzão pregou, novo convertido, fez o seu seminário. Não ganhou ninguém na pregação? Ah, não ganhou. Pelo que eu entendi, não ganhou ninguém porque não fez o apelo. Porque quase que o povo, faltou apelo, faltou apelo. Que o que tinha de gente pra querer. É verdade. Tô brincando, meu amigo. Mas foi bacana. Agora, pastor de igreja. Como foi essa experiência? Pô, esse negócio foi interessante. Deixa eu te contar a minha história, porque no meio batista, não sei se vocês conhecem bem como é que funciona, mas eu passei 4 anos, eu fiz seminário em 88, né? Eu fiz de 88 até 91. Em 91 eu me formei, né, em dezembro. Quando foi janeiro, fevereiro, eu estava congregando na igreja e eu fui convidado para ir a uma outra igreja para pregar. Eu estava pregando já em vários lugares. Eu fui convidado no domingo por um amigo meu. Na verdade, era uma surpresa, né? Eu que estava levando ele de carona. E foi assim, ele, uma pessoa muito próxima a mim. Eu fui com ele, eu falei, fizemos seminário juntos. Vamos lá, eu fui. Na época eu era noivo. Eu, ele, a esposa dele já era casada e a minha noiva. E fomos. Quando eu cheguei lá na porta da igreja, porque eu fui dar carona para ele, ele disse assim, cara, o pregador não sou eu, não. O pregador é você. Eu falei, o quê? Você tá de brincadeira, cara? Ele falou, pô, te chamei aqui para você pregar aqui nessa igreja e tal. Aí desci, graças a Deus, quando eu cheguei lá, tinha um outro amigo nosso de seminário, que tinha também se formado, e ele ia ser o pregador. Aí no meio da confusão, eu já estava lá meio, né? Meio sem noção das coisas, aí eu, naquela confusão, quem vai pregar? Eu falei, não, faz o seguinte, deixa o fulano pregar. Ele prega, pô, já foi convidado pelo outro. Aí a pessoa que tinha me convidado lá da igreja disse assim, então o senhor volta à noite? Eu falei, então tá bom, eu prego à noite hoje. Não tinha ninguém, a igreja estava sem o pastor, porque as igrejas batistas, o pastor pode se exonerar ou pode permanecer. Anualmente, por questão de ética, dispõe o cargo, né? E o pastor tinha ido embora. Aí eu falei, não, eu virei à noite. Aí voltei à noite, preguei. Quando eu preguei à noite, eles chegaram no final do culto e disseram assim, o senhor pode nos ajudar? Porque a gente está com dificuldades, não tem quem ministre estudo bíblico durante a semana. Eu falei, olha só, eu sou bacharel, eu não sou pastor, e eu posso ajudar. Eu ajudo vocês. Mas eu não tinha nenhuma pretensão de ficar lá. Tanto que eu disse para o Senhor, eu falei, a igreja é pequena demais, eu não quero ficar aqui. Digo isso sem modéstia. Eu achava, porque na minha turma de seminário, eu tinha convivido bem, tinha, como eu disse, desarnado em algumas coisas, então tinha me tornado conhecido. É aquela coisa de bobagem, né? De mente ainda, informação, era muito novo. Então eu achava que aquela vaidade de pastor de igreja grande. Quando eu vi aquela igreja miudinha, né? Na época lá não tinha mais do que 12 pessoas, eu falei, aqui eu não fico. E disse para o Senhor, dizendo, aqui eu não fico. Eu dei uma de Jeremias, né? No palácio eu não vou entrar de novo. No palácio eu não vou entrar de novo, porque eu já fui para o fosso e não vou voltar para lá. Mas a coisa aconteceu, né? E eu fui ficando, isso era fevereiro, dia 5 de fevereiro de 1992. Aí eu fui ficando até julho, ministrando, e aí, não, prega no domingo, prega não sei quando. Quando chegou um determinado período,
E as igrejas batistas, elas trabalham com formação de comissão para eleger o pastor. E aí eles formaram uma comissão, que eu ajudei, inclusive. E aí a comissão não era para me incluir no processo. Aí, ó. Né? Armaram armadilha. Aí um dia eu estava em casa, chegaram, eu morava sozinho. Eu e outro irmão. Lá ali no São Jorge, na esquina, aquele condomínio Solar da Gabela, em frente ao ponto. Agora não é mais o Costa Azul. Sim, ali. Então, bem ali. na beira. Isso. Aí chegaram no condomínio, não, tem um grupo de pessoas, um domingo à tarde, tem um grupo de pessoas aqui e tal, é da igreja. Eu falei, que igreja? Era lá da igreja. Aí disseram, não, a gente pode entrar. Pode. Não, a gente veio aqui para ele convidar para fazer parte do processo. Tem o senhor e mais 2. Eu falei, não. Aí foi a minha deixa, né? Eu falei, não, tem muita gente aí. E eu dei um de Gideão, molha a lã. Eu falei, molha a lã. Não, tem muita gente, já tem 2. Comigo 3, não, pode deixar os 2. Eu sou mais pobre, não, eu sou mais fraquinho. Eu falei, não, pode deixar os 2, eu fico de fora. E aí, um olhou assim para mim, rapaz, mas foi uma coisa, olhou assim, e o que aconteceria para o senhor? Eu falei, olha, para eu ficar, Deus teria que não colocar ninguém no processo e eu ficar sozinho, coisa que não era comum, né? Eu teria que ficar sozinho no processo. Tá bom, ouviram, foram embora. Isso passou uns 15 dias. 15 dias depois... E Deus escutando. Alguém, não, né? escuta essa. Um dia me ligou e disse assim, pastor, a gente queria ir conversar com o senhor de novo, pode? Falei, pode. Aí chegaram lá à minha casa, lá no apartamento, aí disseram, olha, só tem o senhor. Eu falei, eu falando com Deus, falei, tá de brincadeira. Tá de brincadeira comigo. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, agora seca a lã, né, cara? Vem molhar, agora seca. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, não tem uma conferência, tem uma série de conferências que vocês falaram? Tá, eu vou pregar na série de conferências. Depois da série de conferências eu dou a resposta para vocês. Aí tá, era sexta, sábado e domingo. O que eu fiz? Terminou, eles foram embora, né, animados. Aí naquele dia eu disse para o Senhor, falei, Senhor, eu fico, desde que eu pregue um dos dias e no dia que eu pregar tem que dar no mínimo 7 pessoas convertidas. Meu Deus. O lugar era inóspito, porque onde a igreja está hoje é um terreno que a gente comprou tempo depois. E a gente construiu o templo novo. E lá era um lugar inóspito, pouco acessado, um matagal. Eu falei, pô, ninguém vai aparecer lá. Falei, 7. Beleza. Sexta-feira. Sábado. Acho que foram uns 2, não lembro. Falei, beleza, só tem um domingo agora. Rapaz, eu não sei o que aconteceu, cara. A igreja era 12 pessoas. Eu fui para casa, eu falei, mais tarde, na hora do culto, eu chego. Quando foi umas 7h15, eu estava chegando, o culto começava às 7h30. Rapaz, quando eu fui chegando na porta, o templo era pequeno, mas estava tomado de gente. Eu já comecei a ficar com medo. Falei, pô, caramba! Eu acho que dá. Onde é que apareceu? Não, e eles assim animados. Aí disseram assim, a gente foi para a rua, nós convidamos as pessoas. Eu falei, Jesus. Aí eu entrei, comecei a pregar. Eu falei, o sermão estava pronto, né? Comecei a pregar, rapaz. Preguei o sermão. Aí, logo de início, eu mal termino uma pessoa. Falei, ai, Jesus. Ai, meu Deus. Mas faltam 6. Aí mais alguém? 2. Aí eu falei, não vou insistir mais não. Aí eu falei, último apelo, queridos. Cara, mas 4 pessoas. 6. Aí eu falei, amém. Vamos orar, 6 pessoas. Vem aqui à frente. Não, escuta essa. Vamos orar, 6 pessoas aqui à frente. E eu assim na mente. Pô, só 6, Senhor, na resposta do Senhor. Só 6 pessoas, vamos orar. Venham à frente, graças a Deus e tal. Cara, quando eles estão vindo para frente assim, camarada lá atrás levanta a mão. Baixa a mão, miserável. Tu acredita? Não, e esse camarada, sem brincadeira, esse camarada foi pastor da PIB de Sepetiba aqui. Que bacana. Foi pastor daqui. Então foi Deus mesmo que fez ele levantar a mão. O cara sai lá de trás, cara. O cara sai lá de trás. Eu lembro como hoje, a cena. Ele estava no último banco, atrás do último banco, em pé. Nossa. Foi o 7º. Aí eu falei, não tem jeito. E aí quando terminou, né? Pô, os caras, o povo aquela comissão veio em cima e falou, e aí, pastor? Vou dizer o quê? O Senhor já tinha dado um tapão. Falei... Ok, aí eles tinham que formalizar, tinham que pedir à minha igreja para eu ser submetido a concílio, ser avaliado.
né? Eu fui submetido a concílio. Aliás, fui submetido 2 vezes. Foram 8 horas de exame. Nossa. 4 de uma vez, 4 de outra. Mas essa é uma história para outro podcast, quando vocês quiserem, eu vou contar essa história, que ela foi, assim, interessantíssima. Se não, para não dizer que foi dolorosa, foi interessantíssima. Que bacana, bacana. Que história linda, né, mano? Que bacana. Agora eu quero fazer uma penúltima perguntinha. Por que Apocalipse? Que paixão é essa? Da onde sai essa paixão? Não, se iniciou por com Salmo, Apocalipse. né? Salmo 37, versículo foi 5. lá no Palavra do Apocalipse. Exatamente. Mas, como eu disse, primeiro foi um encontro, né? Foi um encontro entre eu e a palavra, né? Eu comecei pela porta dos fundos. Eu entrei por Apocalipse. Poderia ter começado por Gênesis, mas eu tive um contato com o texto e li o texto e me encantei com o texto, até pela forma enigmática, pela forma tão complexa, né? Mas aquilo para mim não era algo tão difícil, e foi ali que eu me encantei com a verdade da palavra, com a veracidade da palavra, e eu quis conhecer os textos, né? Então, ao longo do tempo e da minha vida de convivência com o ministério, com a palavra, com aquilo que a gente foi adquirindo de conhecimento, essa questão que a gente está discutindo aqui, né, de acessar a informação, eu começava a ver coisas assim abissais, absurdas, aquilo que você disse, né? Quando você tem o conhecimento, você não se deixa levar, você não segue tão fácil, você não vai, você não é arrastado por qualquer vento de doutrina. Pai, mas a gente já foi tão enganado no Apocalipse, a gente já deu tanto glória a Deus, aleluia. E o cabra na nossa frente, mentindo pra gente, cara. Eu disse isso agora, nesses tempos, passando por algumas igrejas, uma igreja, rapidinho. Eu disse quanto tempo eu tenho, mas... Não, tem pressa. Olha só, é aquilo que eu disse, eu falei pra vocês, minha esposa disse quando a gente começa... Olha só, eu estava numa igreja e eu disse, né? Eu falei para eles, queridos, vocês já sabem quantas vezes, por causa desse texto de Apocalipse, vocês foram enganados e deram glória a Deus, aleluia, e o cara mentiu na cara de vocês? Aí ficou todo mundo assim, com o olho esbugalhado, né? E eu vi uma senhora assim no meio do corredor, que o olho dela ficou maior do que o de todo mundo. Olho de molho. Aí eu disse assim, falei, por exemplo, nos idos de 1942, quando a Segunda Guerra eclodiu aí pelo mundo, os púlpitos americanos e os púlpitos na Europa, principalmente lá na Inglaterra, todo mundo pregava que Hitler era o anticristo. Agora, essa concepção de anticristo ligada a uma pessoa com a expressão do 666 e dizendo que é número de homem, vocês já pensaram na possibilidade de que de lá para cá, e antes mesmo disso, nós já recebemos em púlpitos N personalidades dizendo que era A, B ou C, e nenhum deles era? Era Hitler, não era. Os aliados venceram a guerra. Lembra de Gorbachev? Né? Gorbachev, 1989. Mikhail Gorbachev, com aquele sinal na testa de nascença, que os caras fizeram, inclusive, decifraram o mapa. Disseram que na soma dava 666. Não sei, os caras são artistas demais, conseguem enxergar o que ninguém enxerga. Os caras vão além do óbvio, né? Os caras são, assim, fantásticos para isso. Aí fizeram os cálculos, e aquilo era o mapa da Europa, era não sei o quê. Bom, Gorbachev está morto. O cara mentiu lá, foi lá, disse que era e não era. O cara disse que era Hitler, o cara disse que era Gorbachev, o cara disse que era João Paulo II, e o João Paulo II, cara, morreu com Parkinson e com Alzheimer. Carol Wojtyla. Carol Wojtyla. E era ele, porque somado que tinha os números da Mitra e não sei o quê. Lembram disso? Não, vocês lembram? Lembro. O número da Mitra, era não sei o que mais, era aquilo que... E aí, os caras começam a vender essas imagens. E quantas pessoas deram glória a Deus e aleluia com uma mentira dessa? E aí, ao longo do tempo, você vai vendo, vai lendo, e está vendo que a palavra não diz nada disso. E o Senhor sempre dizia, colocava para mim, escreve. E eu ministrava, eu tinha ensaios do livro, eu fiz pesquisas, eu falei, cara, não vou escrever, eu sou meio preguiçoso. E quando eu fui para a reserva, né, conversando com uma pessoa, ela ventilou de novo essa possibilidade. Eu um dia cheguei a casa conversando com minha esposa, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou começar a escrever esse negócio, porque eu não estou aguentando mais esse monte de mentira por aí. Não estou aguentando essas baboseiras, não estou aguentando esse sensacionalismo maluco.
E o período da Covid foi uma coisa fantástica para você perceber. Foi uma viagem na maionese, né? Pô, maionese, pô, respeita a maionese. Respeita a maionese. O negócio foi Pô, bravo. não, e o detalhe, né? Em determinados momentos era assim, porque eu convivo com muita gente, aí a galera entrava, pô, cara, ouve esse áudio. Tu acha que tem alguma coisa a ver? Eu falei, não. Secou. Não, e eu já tava saturado. Era Aí teve um muita dia, coisa, era. teve um dia que um amigo meu mandou e disse, pô, ouve isso aqui é sério. E quando depois que terminou, ele mandou assim no WhatsApp pra mim. Qual a tua visão? Eu falei, nenhuma. Aí ele, sério, tu não tem visão? Eu falei, não tem visão, cara. Isso aqui não tem nada a ver, cara. Pelo amor de Deus, vocês não estão percebendo. Meu Deus. Pô, para com isso, cara. É muita heresia. Ele ficou meio melindrado nos primeiros dias, depois aquilo foi Aceitou, passando, né? ele foi aceitando. Mas era por conta disso, aí eu comecei a escrever. Sentava nos meus tempos que eu tinha ali de folga e peguei o computador e fui escrevendo textos abertos, aquilo que eu já tinha de escopo, né? E fui colocando, e fui digitando. E a minha esposa também é bacharel em teologia, então, vez por outra, a gente trocava essas figurinhas, pô, dá uma lida aí, verifica, vê o que é que você achou. Que bacana. E a gente foi trocando essas ideias. Mas aí eu fui colocando no papel, depois que estava o ensaio pronto, porque eu escrevi os 22 capítulos, né? Porque a ideia, na verdade, né, uma editora, quando eu mandei o conteúdo, aliás, eu tentei mandar o conteúdo, ela perguntou assim, camarada, né? É futurista ou preterista? Eu falei, nenhum dos dois. Aí ele, não é futurista? Eu falei, não. Não é preterista? Eu falei, não. E é o quê? Eu falei, sou poético. É a linguagem que ninguém escreve, o Apocalipse. Aí ele, poético? Eu falei, poético. Escrevi poético. A minha ideia é facilitar a leitura. É um livro que facilite a leitura. Eu estou escrevendo um livro para que facilite a leitura desta carta. É por isso que eu estou escrevendo na linguagem poética, para que todo mundo tenha acesso e compreenda, para que deixe de ser enganado. Né? Até porque, no capítulo 1, verso 3, ele diz assim, felizes são aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras desta profecia. Ora, se os caras têm medo de ler o livro, vivem em pânico com o livro, como é que o cara consegue ser feliz? Não. E é uma bem-aventurança que está lá, no verso de número 3. Tem uma bem-aventurança por ler o livro, por ler a carta, né? Mas ninguém tem acesso à carta porque ela é um monstro, ela amedronta todo mundo, e ela é uma perspectiva que não tem início, nem meio, nem fim. E aí, como é que tu vai conseguir ser feliz lendo um troço que até medo você tem de ler, pô, de acessar? Então, está fora da perspectiva bíblica. Isso já é uma quebra de uma promessa, de uma ação divina. Então, foi baseado nisso, nessa proposta, né? Nisso que Deus alimentou no meu coração, na minha mente, de escrever alguma coisa que tivesse acesso, pelo menos um pouco, de originalidade à luz do que a palavra diz. Show de bola. E para adquirir o livro, aonde que a pessoa consegue aí? Qual é a plataforma? É direto com o senhor? Como é que faz? Olha só, quem quiser acender, quem quiser ter o livro, né? Você pode ir na Livraria Leitura do Parque Shopping. Lá no Parque Shopping tem para vender. Lá no Parque Shopping no Parque Shopping tem para vender. Foi lá, inclusive, que foi lançado o livro. Há mais de um ano atrás, tem 1 ano e 3 meses. Ou comigo mesmo, pode entrar em contato. Tem na bio também do meu Instagram, tem o caminho para a Shopee. Para quem desejar. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo, tá? O só me manda, por favor, nas redes sociais. Eu vou pegar com ele lá. Todos os links eu coloco na descrição do vídeo. Mando sim. A galera vai direto ao Senhor mesmo. Beleza, com prazer. Bola. Pega só o livro ali rapidinho e bota na frente da câmera aí. Aparece? Aparece. Show de bola, show de bola. bola. Esse é o livro. Show de Um bola. relato E a capa? como você nunca leu. É Apocalipse, um relato como você nunca leu, porque de fato a ideia era exatamente essa. Que bacana. Alguma coisa que não estava na mentalidade. Tira o medo um pouco. Não, e a capa do livro até conta a história, né? Porque a editora, que é a Alfa Plena, lá da Bahia. Uhum. Lá da Bahia. Viu aí, Bahia? Aí. Bahia? A Alfa Plena, a editora, a dona da editora perguntou para mim, como vai ser a capa? Aqueles olhos descritos, vermelhos, fundo da capa. Cavalos vermelhos. Fundo da capa escura. Eu falei, não. Água, cristalinidade, azul. Aí ela falou, mas baseado em quê? Baseado no capítulo 21 e 22. Pô. Você viu o mar como que de cristal, aquela ideia de vida. Porque a água cristalina na Bíblia, a simbologia da água cristalina é palavra de verdade. Água suja é palavra de mentira, ou seja, é uma palavra extraída que não é verdade. Então você tem a ideia da água pura ou água cristalina como uma verdade cristalina. Então essa é uma das expressões, inclusive apocalípticas. Né? Essa ideia da cristalinidade o mar de cristal estar diante da essência da verdade. Transparência. Deus estava ali. Então era a verdade
em essência, Isso aí. cristalina. É isso aqui, é o livro. Coisa Show de linda. bola, coisa linda. Parabéns, pastor. Eu vou fazer mais 2 perguntinhas bacanas aqui. Quantos anos de ministério? Desde daquelas 7 almas abençoadas. Ai, ai. Quantos anos você tem de ministério? 31. 31 anos. 31 anos 31 na mesma igreja. Meu Deus. Quais foi... Vamos lá. Quais os maiores erros que o senhor já cometeu no seu ministério em 31 anos? Eu acho que um dos maiores erros que a gente comete no exercício ministerial, principalmente, a gente está falando de ministério. Mas eu acho que na maioria das vezes você começa a achar que você pode tudo e você começa a decidir ou fazer aquilo que você não ouviu Deus falar. E aí você, como a Bíblia diz, né? Quem age sem pensar, erra o caminho. Eu acho que um dos maiores erros meus foi, na maioria das vezes, os meus erros eram por atitudes impensadas ou por não esperar a resposta de Deus. Eu, às vezes, tinha o direito sacerdotal, mas dei uma de Saul e não esperei o tempo de Deus para fazer. Eu acho que esse é um dos maiores erros que eu creio ter cometido. E eu acho que não é só o maior, né? Eu acho que é daqueles que traz assim, consequências muito duras ministerialmente, porque você acha que pode fazer sem esperar o tempo de Deus. De Mais ou bola. menos isso. E as alegrias? Quais foram as maiores alegrias que o senhor teve nesses 31 anos de ministério? Eu acho que uma das coisas boas do que o ministério te reserva, e o chamado é para isso, né? Você é chamado para lidar com humanos. Acho que não tem alegria maior do que lidar com o ser humano, do que lidar com esse êxtase do humano, esse humano encontrando respostas no espiritual, no eterno, na vida eterna. Isso é uma sensação assim magnífica. E mais do que isso, é poder contribuir para que este mesmo humano, enquanto humano, tenha o mínimo de dignidade e de vida plena aqui na Terra. Eu acho que isso é Aleluia. fantástico. Aleluia. Show de bola, pastor. Big Boys está com a mãozinha pro alto. Igual o senhor lá na Bahia, aquelas épocas ruins, né? Fala, Bahia, não. Olha o acusador, ficou até meio... Faltou o timbal. Fala, Big Boys. Pastorzão, eu já fiz a pergunta para esse outro pastor Batista lá da Pedra também. Mas assim, o que o povo não sabe, o que está fora do glamour na responsabilidade de ser um pastor? Porque não é só flores, né? Tem um peso, tem um cargo. Então, assim, na sua visão, mais de 30 anos de experiência, com certeza vai ter vários pastores aí que estão iniciando a caminhada. Qual é o que está atrás da cortina que nem todo mundo vê? É só glamour? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que está esse glamour? Meu amigo, vamos lá. Se a gente for olhar, eu vou até botar a câmera ali, porque se a gente for olhar hoje nas redes sociais, está nos carros zero, nas lanchas, o cara está assistindo o Grande Prêmio de Fórmula 1 lá fora. Eu acho que Big Boy tá soltinho. Eu acho que, infelizmente, Essa câmera vai dar problema. se é passado um glamour que, na verdade, na igreja, na Bíblia, pelo menos aqui, o meu pastor me ensina, não tá. Mas, assim, na sua visão, o que o senhor vê hoje, né, no pastoreio em geral? É só glamour? Bom, deixa eu te falar. Eu acho que a essência daquilo que eu vivi e tenho vivido ao longo desses 31 anos é marcada apenas pelas satisfações que eu vejo no rosto das pessoas, no prazer de ver o resultado disso, daquilo que se faz, daquilo que se empreende dentro do reino. Acho que não tem coisa mais, eu diria, mais gratificante. Agora, se você perguntar como realização, a minha realização é esta, e eu não vejo nenhuma razão de você ser pastor, senão pelo chamado, e por outra razão, eu não vejo isso como alguma coisa que você deva buscar. Eu digo isso, a tua pergunta, eu acho que ela foi de encontro àquilo que eu sempre digo. Se você quer ser expoente, se você quer ser ovacionado, se você quer estar sendo, sei lá, aplaudido por alguém, procure uma profissão. Isso aí. Procure alguma coisa. Eu sou oficial da Marinha, então, eu digo isso para todo mundo, não estou dizendo aqui com vanglória. Eu sou oficial da Marinha, e o tempo que eu tinha de glamour era quando eu passava no portão, o cara sabia que eu era oficial e apresentava a arma para mim. Era isso. Agora, na vida, no ministério, eu nunca tive isso. Nunca vivi isso. Lá eu pego a vassoura, eu varro, lá eu faço, lá eu vou, Isso eu não estou falando aqui de demagogia. Perguntar, e se alguém entrar aí no podcast mais tarde, certamente vão
Bom, eu nunca vi isso. Eu vi abnegação de tempo para minha família, eu isso aí, vi dificuldades de relacionamento, eu vi o tempo que eu precisava dispor para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, uma moça de 23 anos, de 22 fazer 23, e um casal de gêmeos. Os meus filhos gêmeos, eu tive que dar uma parada e dizer, Deus, eu preciso, não na vida ministerial, mas arranjei um tempo para criar meus filhos, porque eu não estava vendo eles crescerem. Então, eu não vejo nenhuma dessas perspectivas, eu não vejo nada disso. Eu nunca vi e confesso para vocês, acredito que eu vou morrer e não vou ver. Amém. Meu Deus, parabéns, pastor. Coisa linda. A controvérsia, eu entendi a pimenta que o Frank jogou aí. A grande controvérsia no que se prega e no que se vive é isso aí, cara. Por quê? Porque no reino do nosso Deus, do nosso Senhor, o maior não é aquele que está à mesa, é aquele que está servindo. Exatamente. Quer ser o primeiro? Seja o último. E vai servir. Mas esse glamour aí tá nas mídias sociais, né, Big Boy? Mano. Mas, pastor, queria te agradecer. É isso, não? Muito obrigado. Não, cara. Ele já tá convocado no concílio É isso aí. Não, do é ao justo. vivo. Sério, aqui, eu vou terminar porque vocês estão me mandando embora, mas eu não queria ir, não. Olha! Isso é bom, isso é bom. Isso é maravilhoso. Cara. A gente tem um ao vivo aí, sexta-feira. Que vai mudar pra segunda muito em breve. Vamos marcar, porque a gente tem que falar desse Vamos marcar. apocalipse aí, filho. Eu fiz Maravilha. tanta anotação aqui, rapaz. Não, mas eu vi que você queria falar, não. O importante aqui é a gente conhecer o nosso pastor. Eu queria ver mamãe, queria ver minha mãe. Não, que isso. Amanhã ver o cavalo vermelho lá na sala, o cavalo vermelho. Não, bacana. Sabedoria, humildade, Isso tranquilidade nas palavras, no trato. Simples, né? Irmão, Acho que é tô saindo daqui o outro hoje. Eu tô saindo daqui o outro tô hoje. curioso pra ler o Apocalipse todinho. Todinho. Vamos pegar esse livro aí, já a gente vai, né? Vou deixar ele se despedir já, mas fala com a mãe aí, por favor. Uma frase que eu sei que você vai pegar aí e vai colocar seu nome, mas a frase é minha. Aprendi aqui agora. Quanto mais sábio, mais humilde. É isso aí. Meu Deus. Manhã! A senhora assistiu? A senhora viu algum cavalo? A senhora viu algum cavalo vermelho andando aí na sala aí, cavalo branco? Viu algum 66 aqui, mãe? Viu alguma 66 aí? Alguma marca aí? Gente, muito obrigado, tá? A gente tá falando de uma coisa muito séria. Assim, a palavra de Deus, a gente tem uma seriedade muito grande em relação à palavra de Deus, a gente trata a palavra de Deus com seriedade, a gente não brinca de ser cristão. E você que nos assistiu, que vai nos assistir, cara, usufrua desse bate-papo aqui. Né? Pegue isso para a tua vida, pegue isso para o teu chamado ministerial, viva isso. Porque uma pessoa que tem 31 anos, meu irmão, foi chamada há 31 anos para ministrar numa igreja, para cuidar de uma igreja, essa pessoa ela merece realmente o nosso apoio, as nossas orações, as nossas intercessões, porque é difícil ser pastor. Principalmente diante de uma geração que está muito acostumada no que vê. Né? A geração de hoje ela não ouve mais, ela quer ver. Então é muito difícil hoje você ministrar para uma geração dessa. Mas Deus tem nos dado graça, tem nos dado sabedoria, e o Espírito Santo tem conduzido pessoas através do que nós ministramos, através daquilo que nós ensinamos, através da palavra de Deus. Mas você não perca a oportunidade de assistir, de compartilhar, enriqueça vidas através do testemunho do nosso querido pastor, enriqueça ministérios através do testemunho do nosso querido pastor, tá bom? Se inscreva no canal, nos ajude. E você aí da Bahia, pelo amor de Deus. Bahia, vocês estão rachando a minha cara. Eu tô aqui no Rio de Bahia Janeiro. desceu pra quando? Pra oitavo? Não desce mais não. Tá em sétimo Ainda ainda? tá em sétimo. Tá em sétimo Gente, ainda, hein? Bahia. Bahia tá perdendo pra Você todo sabe o mundo. que significa o número 7 em Apocalipse? Vamos ter mais uma. Né? O número 7 do Apocalipse. Gente, 7, Bahia. Vamos subir, vamos sair do 7. E 7 é problema, tá? Gente, muito obrigado. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Pastor, sem palavras aí, muito obrigado, tá? Pela vinda do senhor aí, pela sua humildade, inteligência, tranquilidade. Muito obrigado mesmo, tá? Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu ministério. E essa câmera do senhor, fica à vontade aí. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu me dirijo a vocês, né? Eu agradeço. Cara, foi um momento assim marcante, né? Um instante legal, muito bom, além das minhas expectativas. É um ambiente de Deus mesmo, uma coisa aconchegante.
E eu quero também desejar a todos que vão alcançar esse podcast, pô, isso aqui é sério, esse negócio aqui é sério, coisa aqui é boa. Então, prazer enorme. E eu estou à disposição e espero estar com vocês outras vezes, se quiserem me chamar. Opa, já tá convidado. Quero fazer parte dessa equipe e não cobro nada, é de graça. Ah, eu virei com seja prazer. muito bem-vindo, Ô, Glória. Eu amigo. virei com prazer, tá? E foi uma honra, um prazer muito grande estar com aqueles que vão alcançar essa transmissão e com vocês dessa equipe especial. Deus abençoe vocês grandemente. Obrigado. Valeu, pastor. Obrigadão. Galera, o céu tá aberto, a trombeta tá na boca. Um beijo no coração. Fui!